E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, eu vim aqui fazer um vídeo para vocês entenderem melhor como que você deve escrever a sua resolução nas questões da segunda fase da OBMAP. Então, vamos entender. A segunda fase da OBMAP é uma prova discursiva, ou seja, você tem que escrever a sua solução. Então, eu coloquei alguns tópicos para vocês poderem se basear na hora que você estiver respondendo a questão. Então, o primeiro deles, que tem algumas dicas, né? O primeiro dele é a compreensão do problema. Então, você entendeu corretamente o que está sendo pedido, enunciado? Então, claro que essas dicas são meio batidonas até eu chegar na dica especial. A primeira dica é, então, leia com atenção o enunciado, identifique o que você sabe e o que você quer descobrir do problema proposto. Se for o caso, reescreva com as suas palavras ou desenhe o que ele está te passando. Muitas vezes o enunciado te traz uma informação e quando você tenta desenhar, isso em problemas de geometria, claro, ou também em problemas de probabilidade, quando você faz um desenho ali tentando, né, ilustrar o problema, você consegue visualizar melhor. Então, uma dica é fazer um tipo de desenho. Isso serve para problemas de contagem, para problemas de probabilidade, geometria, inclusive, né, que nós não podemos deixar de falar. Segunda dica: planejamento da solução. Então, a pergunta é: você escolheu uma boa estratégia para resolver esse problema? E aí, a dica: isso envolve como você decidiu começar o seu problema. Você vai usar a álgebra para começar? Você vai fazer caso a caso, né, no problema de combinatória? Você vai usar um desenho? Você vai fazer por tentativa e erro? É aqui que o avaliador ele vai entender como você enxergou o caminho certo para resolver aquele problema, mesmo que você tenha errado a conta final. Isso vale para você na tua justificativa, na tua resposta. Então, às vezes você faz todo o desenvolver o passo a passo correto, porém você erra uma conta no final. Você não vai errar o exercício inteiro. Você vai ser pontuado por tudo aquilo que você fez, ok? Então, lembre-se, como que você vai começar esse problema? Isso mostra para o corretor como você pensou, como você enxergou aquele problema proposto. 3. O desenvolvimento com as justificativas. Então, claro, você não pode só colocar lá, a resposta é 500. Não, você vai tomar errado, vai tomar um bloco. Você não pode simplesmente colocar o número que é a resposta do problema. Não é isso. O corretor quer entender como você pensou, o passo a passo que você usou, quais técnicas matemáticas você usou. Você fez por geometria? Fez por álgebra? O que você fez? Tá? Ou você usou a teoria aritmética dos números? Então, você explicou cada passo da solução? Isso é uma coisa importante. Você tem que fazer todo o seu raciocínio, todo o seu passo a passo, toda a dedução lógica do problema. Então explique por que você está fazendo cada coisa. Se usar uma fórmula, diga por que essa fórmula se aplica naquele exercício. Tá? Se você for dividir em casos, explique como separou os casos. Então, caso 1. O caso 1 é se eu tirar todas as bolas azuis. Caso 2, se eu tirar 3 azuis e uma vermelha. Caso 3, se eu tirar 2 azuis e 2 vermelhas. Então, explicite para o corretor o que é cada coisa. Lembre-se que o corretor, ele não conhece você. Ele não tem a menor ideia de como você pensa. Ele não é o seu professor de sala de aula, que muitas vezes você escreve alguma coisa, mas ele já está acostumado com a sua maneira de pensar. Porque em aula você responde as coisas, em lista você responde, ele já está acostumado com você. Então muitas vezes ele fala: putz, o Joãozinho aqui, ele escreveu isso, mas eu sei o que ele pensou. Ele teve essa sacada. O corretor, ele não vai ter, tá? Então explique o que você fez em cada um dos passos. Siga um raciocínio lógico, dedutivo, para você chegar até a solução do problema, ok? 4. Cálculos corretos e organização. Então, o que você precisa ter aqui nesse tópico? Os cálculos e os passos estão certos e bem apresentados? Qual é a minha dica para você? Faça as contas com cuidado. Então, principalmente aquelas continhas bobas de 127,5 vezes 12. Pô, é uma continha simples, mas se você erra algum número, você vai errar a resposta final. Então, dá uma olhada de novo, fique atento a essas contas. Você organizou as contas de forma clara, com uma boa apresentação, ou você deixou tudo jogado?
cuidado, ele não tem a obrigação de ficar procurando as tuas contas no seu exercício. Deixe de maneira clara, visual, uma leveza na hora que ele estiver corrigindo os teus problemas. Use colunas, você pode dividir lá, né, em colunas o seu espaço. Você pode colocar um tópicozinho ali da sua solução em uma letra maiúscula para chamar a atenção dele, tá? Então, tome cuidado com isso. Deixe de maneira clara para o corretor entender toda a sua dedução. E 5, e penúltima, conclusão clara. Então, soma, multiplicação, regra de 3, frações e entre outros algoritmos que você pode usar, outras estratégias. Cuidado com erros bobos que podem custar pontos. Então, tome cuidado na conclusão. A conclusão é o espaço, é o ambiente que nós estamos esperando que você coloque assim, ó. Portanto, você vai simplesmente fechar aquela ideia que você teve. Portanto, o número de possibilidades de escolher 2 bolas azuis dentro de um total de 7 é tanto. Então, deixe de maneira clara. Se você quiser, vai lá, faz um retângulozinho. Vai lá, faz um retângulozinho na resposta final. Isso daqui também induz o corretor a ver sua resposta de maneira rápida e objetiva. E depois ele vai olhar o passo a passo que você fez, tá? Criatividade e organização. Às vezes às vezes não é considerado, né? Você resolveu de uma forma esperta ou você fez de uma forma totalmente diferente? Algumas vezes tem soluções, tem problemas que nós esperamos, na verdade, que o aluno vá por ela. E aí quando você vem e traz uma solução diferente, isso pode ser contado a teu favor. Então, claro, o caminho previsível, ele vai valer ponto. Mas se você traz uma resolução de um jeito diferente, com uma estratégia diferente, que nem o corretor muitas vezes pensou, ele vai te dar uma pontuação máxima, só pela tua criatividade de como você resolveu o problema, tá? Isso acontece em problemas, por exemplo, de contagem. Quando tá lá, qual é o único jeito ou de quantas formas diferentes eu posso escolher pelo menos uma bola azul. Você tem que escolher 4, você tem que escolher pelo menos uma. Você pode dividir em casos. 1 bola, 2 azuis, 3 azuis ou todas azuis. Ou você pode vir e colocar lá o total de casos possíveis é tanto, o total de casos que eu não pego nenhuma bola azul é tanto. Ou seja, pegar pelo menos uma significa que eu não estou pegando, é o contrário de não pegar nenhuma. Então eu pego o total e subtraio os casos em que eu não pego nenhuma azul. Essa é uma solução criativa. Ela é muito mais rápida do que você dividir em casos. Então essas soluções que são mais criativas, são mais rápidas, elas valem mais. Então, só relembrando, clareza é importante, organização, as justificativas, os conceitos matemáticos, claro, os cálculos e a criatividade. Então vamos fazer uma recapitulação. Clareza, dá para entender o que você fez? Organização, a solução tem começo, meio e fim? Ou está perdido para o corretor, ele não sabe qual foi o passo a passo que você seguiu? Justificativas, você explicou os passos que você usou? Conceitos matemáticos, você usou as ideias certas, sem erros conceituais? Então, às vezes você fez uma regra de 3, só que você explicou de maneira errada, porque ela é diretamente proporcional. Então, cuidado com esses conceitos, tá? Uma vez que você usa e você vai explicar, cuidado para você não errar uma coisa conceitual. Os cálculos, os números estão batendo? Então, depois que você termina, veja se aquele número faz sentido com a resposta, né? E a criatividade, usou uma ideia original e eficiente ou você usou uma ideia que todo mundo espera? Galera, claro que isso daqui fica muito mais simples quando você vê eu resolvendo uma questão, tá? Nos próximos vídeos, que vão ser dessa semana, eu vou pontuar para vocês o que você deve fazer, ou seja, o passo a passo que você tem que usar para resolver as questões. Então, lembre-se, essa semana nós vamos usar tudo isso que eu falei na resolução das questões. E claro, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, só para você entender o que eu estou falando. Então, exemplinho bobo. Uma torneira pinga regularmente, deixando cair uma gota a cada 3 segundos. Quantas gotas caem em 5 minutos?
Sabemos que a torneira pinga uma gota a cada 3 segundos. Então, ó, olha a minha resposta. Sabendo que a torneira pinga uma gota a cada 3 segundos, primeiro vamos converter os 5 minutos para segundos. Depois, 5 minutos é igual a 5 vezes 60, ou seja, 300 segundos. Agora, queremos saber quantas gotas caem em 300 segundos. Sabendo que cada gota cai a cada 3 segundos, então, para isso, fazemos a divisão. 300 dividido por 3, 100. Portanto, caem 100 gotas em 5 minutos. Então, perceba que eu organizei a ideia que ele me trouxe, eu peguei a informação que ele deu no enunciado, coloquei aqui na minha solução, converti os minutos para segundos, expliquei por que eu estou dividindo 300 por 3. Eu não simplesmente coloquei lá 300 dividido por 3 igual a 100, portanto 100 gotas em 5 minutos. Não. Olha, agora queremos saber quantas gotas caem em 300 segundos. Sabendo que cada gota cai a cada 3 segundos, aí você poderia colocar, portanto, basta fazermos uma divisão. 300 dividido por 3. Então essa é a ideia, tá? Claro que aqui eu trouxe de uma maneira bem batida, mas o que eu queria trazer para vocês é, eu já corrigi questões de alunos que estavam se preparando para a Olimpíada, para o BMEP. Então, lá pra gente, para os corretores, o que vinha? Então, claro, se você ficou até o final do vídeo, você vai gostar dessa dica. Vinha um script para mim. Então, o aluno percebeu que é um problema de contagem e ele descobriu os casos totais. Isso vale tantos pontos. O aluno chegou à conclusão de que não tem nenhuma bola azul, portanto ele deve fazer tal coisa. Ou ele usou a fórmula da combinação. Ele entendeu que não existia ordem, né? Não importava a ordem. Então isso tudo ia validando, ia bonificando, ia validando, contando pontos para os alunos. Então vinha um script pra gente. O que o aluno deveria fazer, como ele deveria resolver o problema, quais soluções ele poderia ter encontrado. Então isso vale pontos. E é claro, galera, você tem que deixar isso muito claro para o corretor. A sua solução tem que estar visualmente correta e matematicamente correta também. Então lembre-se, nessa semana nós utilizaremos todas essas dicas para resolver os problemas, ok? Grande abraço para você, um beijão e até mais.